sou um filho dele, por que permitiu que isso acontecesse? Se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que eu passasse por essa dificuldade, por esse drama? Tem pessoas que vão mais além ainda, elas se afastam de Deus. Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, lá no estado de Rondônia, onde eu trabalhei. Eu conheci ele por acaso. Eu estava numa loja comprando um produto e ele chegou. E aí eu comecei a escolher o produto, ele estava meio por perto, começamos a conversar, e ele olhou para mim e disse assim: você é crente? Eu disse: não, eu não sou crente, eu sou cristão, servo do Senhor Jesus Cristo. Aí ele olhou assim para mim e disse: mas de que igreja você é? Eu disse: eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí ele: puxa vida, eu também já fui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já fui ancião da igreja. Eu disse: já foi? Eu já fui, porque agora eu não sou mais. Eu disse: mas o que aconteceu? Aí ele me contou a história dele. Era um empresário em Curitiba, que tinha um sócio adventista como ele, e o sócio passou a perna nele, ele ficou sem nada, ficou com dívidas, e aí abandonou a igreja e veio embora para Rondônia para tentar a vida dele. Eu disse: mas espera aí, isso é motivo para você abandonar a Deus? Bom, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Se Ele permitiu, é porque Ele não gosta de mim, Ele não me ama, Ele não está interessado na minha vida, no que eu passo, no que eu sinto, no meu sofrimento, na minha angústia, na minha família. E eu vim agora aqui para Rondônia para tentar fazer o meu pé de meia. E se eu estiver com Deus, eu não vou conseguir fazer meu pé de meia. Eu vou recomeçar a minha vida. Mas Deus não pode me ajudar aqui, eu tenho que fazer sozinho. Eu conversei bastante com ele, tentei mudar a ideia dele e peguei os contatos dele. A gente começou a se comunicar, e direto se comunicando. Uns 2 meses depois eu recebo uma ligação dele. E ele dizia assim: você pode vir aqui no hospital tal, rapidinho, por favor? Eu disse: posso. Aí eu corri, fui lá no hospital. Cheguei lá no hospital, estava ele em cima de uma cama, engessado daqui para baixo, né? Só mexia a cabeça. Eu disse: rapaz, o que aconteceu? Disse: olha, eu não te conto, eu comprei aqui uma moto para fazer o trabalho aqui, e eu com a minha cabeça quente, pensando em tudo que eu tinha passado nos meus tempos com Deus, meus tempos na igreja, eu fiquei dizendo: não quero nem saber disso, e acelerei essa moto, parece que eu fiquei cego. Eu entrei atrás de uma carreta, eu quase que atropelo uma carreta. Eles entrei atrás de uma carreta, como a carreta é muito mais pesada que eu, me jogou para trás e me quebrou todinho. Estou aqui. Tá, mas o que eu posso fazer para você? Você não quer Deus? Você não gosta de Deus? Ele disse: não, eu quero que você me diz quando é que tem um batismo, porque eu quero voltar para a igreja. Eu quero voltar para Deus. Eu queria conversar com vocês hoje sobre 3 verdades sobre provas e tentações. De onde elas vêm? Quem é o responsável? Por que passamos por ela? Qual é o objetivo de Deus permitir que nos aconteça alguma coisa? Vocês sabem que tudo que acontece na minha vida e na sua vida, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, só acontecem se Deus permitir. Se Deus não permitir, não acontece. Mas se Ele permitir, acontece. E por que Deus permite que passemos por algumas provas? E qual o objetivo dessas dificuldades em minha vida? Por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Muito bem. Ao encontrar, você vai curvar a sua fronte em atitude de reverência. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Paizinho querido e nosso Deus santo e eterno, mais uma vez entramos na Tua presença em oração nesta noite. E mais uma vez nós temos a certeza de que o Senhor pode ouvir a nossa voz, porque o Senhor nos ama. E o Teu amor não está limitado ao que fazemos ou deixamos de fazer. Nós não temos méritos para que o Senhor nos ouça, mas os méritos de Cristo, que é o nosso Salvador, nos coloca diante do Senhor. Nós vamos mais uma vez estudar a Tua palavra nesta noite. E nós somos seres humanos, sofremos nesta vida, temos dificuldades e problemas, não entendemos muitas vezes o porquê acontece coisas em nosso viver, mas nós queremos nessa noite que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, nos faça entender, para que possamos amar ao Senhor, confiar mais no Senhor, dedicarmos mais a nossa vida ao Senhor,
para que quando Jesus Cristo retornar a esta terra, possamos estarmos preparados para aquele grande encontro. Abençoe todos os adoradores que entraram pela porta dessa igreja nesta noite. Não permita, Pai amado, que eles saiam daqui sem o conforto da Tua bondade, da Tua bênção e do Teu amor. Que saiamos daqui todos cheios do Teu poder, certos de que o tempo que aqui passamos nos foi muito útil para o fortalecimento de nossa fé. Enche-nos com Tua graça, salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você já percebeu que quando você está passando por uma prova e por uma tentação, ela parece muito grande, enorme? Toda prova e toda tentação que vem à nossa vida, ela é bem menor do que aparenta ser. No entanto, parece invencível. Nós caímos com muita facilidade nas tentações, nas provas, nas dificuldades. Por que isto acontece? Se elas não são tão grandes, se elas têm um limite, por que caímos tão facilmente? Tudo tem a ver com nossa vontade e os desejos do nosso coração. Veja, a minha vontade e os meus desejos, eles são pecaminosos, eles são pervertidos por causa do pecado deste mundo. E quando eu nasci neste mundo, eu já nasci com os meus sentimentos e os meus desejos, todos eles em pecado. Então, toda a minha ação, ela tem uma direção para suprir essas minhas necessidades baseadas nos meus desejos. Como eles são pecaminosos, eu tenho dificuldades de supri-los. Eu só consigo supri-los quando eu estou longe de Deus, quando eu busco coisas longe de Deus. Então veja, a minha vontade e os desejos do meu coração, eles condicionam a minha força, condicionam a minha decisão, o meu posicionamento. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, alguns versos, para entender essas três. Tiago capítulo 1, se você me permitir e confiar na minha leitura, eu já vou lendo aqui se eu achar, tudo bem? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tiago capítulo 1, o verso 13 e o verso 14, a Bíblia diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Aqui está a fonte da realização dos nossos desejos, a nossa cobiça. Na maioria das vezes, a nossa cobiça tende a ver com aquilo que está ao meu redor, com aquilo que me satisfaz, com aquilo que me faz sentir seguro. E eu tomo geralmente as minhas decisões com base nessas coisas, e isso, na maioria das vezes, me leva a caminhos que eu não gostaria de andar, que eu não gostaria de percorrer, há momentos que eu não gostaria de viver. O grande problema de tudo isso é que quando eu começo a colher os frutos das minhas semeaduras, eu começo a atribuir que Deus é o culpado, que Ele tem culpa nisso, que Ele me permitiu passar por isso, e que eu não merecia isso. Eu me lembro de uma líder da minha igreja, ela era diretora das diaconisas, uma mulher muito presente na igreja, muito ativa, estava em todas as atividades. Numa quarta-feira, ela pediu oração. A oração que ela pediu foi em favor de um teste de direção que ela ia fazer para tirar a habilitação. Ela pediu na quarta, na sexta-feira seria o dia. E ela disse assim: irmãos, vocês sabem que eu sou um pouco nervosa e eu preciso de calma nesse dia. Eu quero que vocês orem a Deus para que Deus me dê paciência, me dê calma, para que eu possa ser aprovada no meu teste de direção. E a igreja orou, ela orou naquela quarta-feira, e quando chegou no sábado seguinte, ela não foi para a igreja, no domingo ela não foi para a igreja, na quarta ela não foi para a igreja, ela nunca falta cultos. E eu fui visitá-la. Quando eu fui visitá-la,
conversando com ela, me ofereci para ajudá-la, se ela estivesse passando por alguma dificuldade. Ela disse: não, ninguém pode me ajudar, meu problema é com Deus. Eu pedi na quarta-feira passada que Deus me desse paz, que Deus me desse paciência, calma, para que eu pudesse ser aprovada no meu teste de direção, mas Ele não me deu isso. Chegou lá, eu fiquei nervosa e eu fui reprovada. Então eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus, eu quero punir a Deus com a minha ausência na igreja. Eu quero que Ele sinta o que eu senti ali na hora. Vocês sabem, queridos, quando você pede paciência para Deus, se prepare. Nós gostaríamos que Deus agisse como um mágico, né? Ó, Senhor, eu preciso disso aqui. Pronto, está aqui. Senhor, eu preciso aqui. Está ali. Deus não age assim. Quando você pede paciência para Deus, Ele vai te fazer trilhar pelos caminhos em que você vai encontrar um monte de coisa para tirar você do sério. Deus, Ele anda conosco nos caminhos pelos quais pedimos que Ele nos ajude. Ele vai ensinando-nos a crescer gradativamente naquilo que nós precisamos a crescer. Deus respeita você. Quando as coisas acontecem num passo de mágica, não é respeito, mas Ele respeita. Ele deixa você experimentar o crescimento através da ação do Espírito Santo dEle, vivendo as experiências que você está vivendo. O que você pede para Deus, Ele lhe dá meios para que você possa conseguir, e você sente que o Espírito Santo está te ajudando a vencer. Na maioria das vezes, punimos a Deus por coisas que Ele não é responsável. A maioria das coisas que sofremos, elas são resultados das escolhas que fazemos, das decisões que tomamos. Então nós vamos colher aquilo pelo qual nós plantamos, pelo qual nós semeamos. Eu sei que tem alguns momentos que Deus permite que eu e você passemos por algumas dificuldades. Isso nós vamos estudar ao longo desse trimestre no livro de Jó, que é um ato da bondade de Deus para que nós possamos pesar o nosso coração, sondar o nosso coração, para ver aonde ele está. Mas a primeira verdade da palavra de Deus é que nós colhemos aquilo que plantamos. Veja, uma pessoa que fuma a vida inteira, ele vai colher mais cedo ou mais tarde um câncer, como meu pai, como eu contei ontem, e você não tem como fugir disso. Então depois você não pode culpar a Deus por uma decisão que você tomou na sua vida e praticou. Ele não é responsável por isso. E muitas pessoas perdem a sua fé, perdem a sua esperança, porque querem atribuir a Deus as misérias da vida que Ele colheu por decisões que Ele tomou. Como Deus nos ama, Ele respeita a sua decisão. Ele sofre com a nossa decisão equivocada, mas Ele respeita. Foi assim que Ele me criou, foi assim que Ele te criou. Se você toma uma decisão de estar ao lado de Deus, viver uma vida de comunhão com Ele, você também vai colher as experiências de ter uma comunhão com Deus. A sua vida vai ser crescente, a paz vai reinar em seu coração. Mas se você toma uma decisão ao contrário, você não pode colher aquilo que você não plantou. Vamos para a segunda verdade sobre a tentação aqui, as provas. Vamos lá em 1 Coríntios 10, verso 13. Logo em seguida a isto: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Sabe, quando você foi alcançado pela pregação do Evangelho, quando alguém falou do amor de Deus, quando alguém falou do amor de Jesus para você, Ele te chamou para servi-lo. Então, se Deus que te chamou para servi-lo permite que você seja tentado acima das possibilidades, que você possa suportar as provas, nós nunca poderíamos confiar nas promessas de Deus. E a Bíblia é repleta de promessas lindas de Deus. Olha uma das promessas de Deus em Salmo 34. O Salmo 34, o verso 19. Salmo 34, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: muitas são as aflições do justo. Depois a gente termina o verso. Você percebe o que a Bíblia está dizendo aí? Muitas são as aflições do justo. Do justo. Você sabe, queridos, qual é o grande drama que enfrentamos para reconhecer a verdadeira posição de tudo que enfrentamos? É as pregações distorcidas da palavra de Deus.
As pessoas pregam por aí que se você é cristão, que se você é uma pessoa fiel, que se você tem Jesus, você não pode perder o seu emprego, você não pode ter a sua conta bancária pequena, você não pode ter enfermidade. Se você é cristão, você não pode passar por drama, você não pode chorar. Que se você é cristão, a sua vida é uma bênção, é um mar de rosas, você não tem dificuldades. E isso é mentira, não é verdade. A verdade é aquilo que a Bíblia diz, que muitas são as aflições do justo, que o justo passa por provas, que ele chora, que ele não sabe o que fazer em alguns momentos, que ele se tranca no seu quarto, que ele clama a Deus, que ele derrama lágrimas, que ele pergunta por quê. Só que o verso continua dizendo que o Senhor os livra de todas elas. Essa é uma promessa linda. Então, se você não pode suportar uma prova que Deus coloca sobre você, como é que eu posso acreditar nessa promessa de Deus, que ela vai se cumprir, que Deus vai me livrar das dificuldades, que Deus vai me livrar dos problemas, que Deus vai me livrar de tudo aquilo que eu estou sofrendo e vivenciando? A palavra de Deus nos diz que você vai sofrer. Lembra que Jesus disse? Olha, estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa vitória que eu tenho sobre o mundo é a sua vitória, é sua. Você pode pegar, eu venci por você, eu venci para você. Quando nós vamos em 2 Pedro 2, verso 9, tem outra promessa. Eu não vou ler todas as promessas, porque senão nós passaremos a noite só lendo promessas aqui da palavra de Deus, é repleta. 2 Pedro 2, verso 9, a Bíblia diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia de juízo. Você nunca deve se esquecer de uma coisa: a fidelidade de Deus é a segurança que nós temos contra as misérias que passamos nesta vida. A fidelidade de Deus é a segurança que o cristão tem de não ser vencido e derrotado pelas provas dessa vida. Deus é fiel e Ele não falha com nenhum dos seus filhos. No entanto, queridos, não existe segurança nenhuma em um ser humano confiar nos seus próprios méritos, na sua própria força, para vencer os dilemas da vida. Sabe quando isso acontece? É quando você começa a orar menos, é quando você tem menos prazer de estar presente num ambiente em que se adora a Deus, é quando você lê menos a sua Bíblia. Nós, como cristãos, temos dificuldades de nos alimentarmos da palavra de Deus. Às vezes passamos a semana inteira sem abrir a Bíblia para ler um pouquinho, para ouvir um pouco a voz de Deus. Às vezes a nossa oração ela é bem rápida, ela é decorada, não são momentos com Deus. Quando você começa a viver uma experiência de se afastar de Deus por causa dos dramas da sua vida, você vai caindo exatamente no caminho pelo qual o inimigo preparou para destruir você, para acabar com você. Ele fica à espreita e ele diz assim: puxa, eu estou quase lá, eu já separei esta ovelha do rebanho, agora falta só o bote final e definitivo. Eu sei que você já viu filmes da selva, da sobrevivência da selva, os predadores. Ali ilustra mais ou menos o que o diabo faz. Os predadores ficam à distância, olhando, observando a manada dos possíveis animais que eles vão destruir, mas eles não saem correndo atrás de todos. Ele fica observando a manada e percebe o que está mais afastado, o que está mais longe, mais fraco. E então, quando ele percebe esse mais fraco, mais longe, eles saem correndo em bandos e a manada se dispersa. E pobre coitado daquele que ficou para trás. É o bote final. O inimigo age mais ou menos assim. Quando você deixa de ter comunhão com Deus, quando você deixa de fazer a sua parte em relação à adoração a Deus, ele começa a afastar você do rebanho de Deus, para depois dar o golpe de misericórdia e tirar você da vida eterna. Sabe qual é o termômetro, ou se você quer saber qual é a coisa que indica que um ser humano está se afastando de Deus? A primeira coisa que acontece quando um ser humano está se afastando de Deus é segurar aquilo que pertence a Deus. Ele vem até na igreja, ele até adora na igreja, mas ele segura aquilo que pertence a Deus. Segura os dízimos, segura a oferta,
Se você passa por uma experiência dessa e não tem sido fiel a Deus, saiba, você está se distanciando do rebanho e o diabo está pronto para dar o golpe em você. E se você permitir, ele vai continuar te isolando até o momento que ele te destrua por completo. Sabe, queridos, cada prova que você passa, cada situação que você enfrenta, cada momento difícil, cada choro, cada momento que nós vivemos que não gostamos, é Deus permitindo que nós passemos por eles, para que nós possamos nos desprender um pouquinho desta terra. Nós amamos demais essa terra, nós gostamos demais de viver aqui, nós queremos sempre coisas mais novas, a modernidade, casas maiores, o carro do ano, investimos o nosso dinheiro, os nossos esforços em tudo aquilo que nos dá prazer nessa terra, nesta vida, e nós vamos prendendo o nosso coração aqui, nós vamos nos alegrando com as coisas daqui, e quando nós passamos por uma prova, Deus vai permitindo que nós vamos perdendo o gosto por isso daqui, que nós vamos sentindo aversão ao mundo, ao pecado, aquilo que nós enfrentamos, e que nós comecemos a voltar um pouco os nossos olhos para cima, para a eternidade, porque Ele quer nos preparar para a eternidade. E as provas, as dificuldades que nós passamos na vida, ela tem a ver com o nosso preparo para a eternidade. Passar a amar o céu, uma vida nova, sentimentos novos. Deus quer mudar a nossa vida. Mas nós enfrentamos uma pressão ao contrário, que nos diz que Deus é tirano, que Ele é o responsável pela nossa dor, que Ele é o responsável pelo nosso sofrer. Nunca damos a Satanás o privilégio de ser o autor das nossas misérias. Nós queremos atribuir a Deus. E é exatamente essa a ideia que o inimigo quer que nós vivenciamos, para que sejamos fracos e não vivamos uma experiência com Deus. Você nunca deve entrar deliberadamente no terreno do inimigo, porque se você fizer isso, você é uma presa fácil, ali você vai ser destruído. Mas se você é uma pessoa, um cristão, que confia, que acredita no Deus das promessas, que cumpre o seu pacto de fidelidade aos seus filhos, então você vai estar seguro. E acreditar nesse Deus que cumpre os seus pactos é tomar a decisão ao lado desse Deus, é seguir o caminho desse Deus. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7, verso 13. Mateus 7, verso 13 e o verso 14, onde ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Sabe, há momentos que ser cristão nesse mundo parece perder a sua identidade, o respeito das pessoas que estão ao seu redor. Mas a Bíblia diz que os cristãos, eles são espetáculos ao mundo. Os apóstolos diziam, Paulo diz que parece que Deus os colocou, os apóstolos, em último lugar. Os cristãos que creem em Deus devem ser espetáculo a todas as pessoas, de que existe um Deus que pode suprir as suas necessidades, de que o mal existe, de que nós passamos por situações difíceis, mas que existe um Deus que tem poder para levantar o caído. A Bíblia diz que Deus é quem levanta reis e Deus quem derruba reis. É Deus quem pega o desvalido do monturo das cinzas e o coloca diante de príncipes. É Deus quem exalta e é Deus quem diminui. Você precisa acreditar nisso se você quer ter uma experiência de paz com Deus. E as minhas decisões e as suas decisões no nosso dia a dia é que vai fazer a diferença. Queridos, não é possível colher as bênçãos de Deus se você não tem uma vida de comunhão, de consagração, de fidelidade a Deus. Estreita é a porta, renúncia, abdicar-se de coisas que nós gostamos, que temos prazer, e trocá-las por aquilo que é mais saudável, que é mais prazeroso, que é estar com Deus. O problema é que nós temos tão pouca intimidade com Deus, que nós acreditamos que se eu escolher a Deus, se eu escolher estar do lado de Deus, eu não vou ser feliz, eu não vou ter rendimentos nessa terra, eu vou ter coisas pequenas, eu vou ser pobre, miserável. É muito ao contrário. Deus é o dono de todas as coisas.
é aquele que pode todas as coisas. E se você toma uma decisão, uma posição do lado dele, você vai experimentar o grande poder desse Deus Todo-Poderoso. As pessoas fiéis são aquelas que vencem. Você já ouviu experiências de pessoas que foram pressionadas por causa de uma matéria no sábado, de um concurso no sábado, de um emprego que se perde por causa da possibilidade de ter que trabalhar no sábado, e essas pessoas dobram os seus joelhos no chão e dizem: Senhor, eu não posso fazer nada, mas eu confio no Senhor, e o que o Senhor fizer para mim está bom, porque vai ser o melhor. A tua palavra me diz que o Senhor só quer o melhor para a minha vida, então eu me entrego ao Senhor para que o Senhor faça isso melhor. E sabe o que acontece? Cabeças mudam do nada. Pessoas voltam atrás com as suas decisões para beneficiar aquele cuja pessoa confiou em Deus. Sabe, queridos, tem coisas que você não pode pôr em perigo. Sua família é uma coisa que você não pode pôr em perigo. Se você trilha o caminho que põe a sua família em perigo, você vai perder a sua família. O seu trato com os seus filhos. A Bíblia diz que filho é um privilégio que Deus nos dá. E quando Deus concede filhos a uma família, Ele está dando a você o privilégio de fazer da geração do seu filho uma geração melhor do que a sua. E o que nós estamos colhendo hoje, queridos, não são gerações melhores. As gerações que vão surgindo são gerações piores. Crianças jogadas ao mundo do crime, do vício. Gerações cruéis, que não temem ao Senhor. E Deus nos dá o privilégio de educar filhos para que a geração dele seja melhor do que a minha, mais fiel a Deus, mais comprometida com Deus, que viva mais uma experiência de porta estreita, de renunciar o pecado, de renunciar o mundo, e viver uma experiência com Ele. E os nossos filhos vão vivendo as maiores tragédias do que aquela que nós vivemos, porque a experiência deles para ser restaurada com Deus exige um caminho mais duro, mais difícil. No verso 24, Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Você percebe? A Bíblia nunca está dizendo que você vai estar isento de problemas e dificuldades, não. Aliás, a palavra de Deus nunca omitiu os homens santos descritos aqui, passando por dores, por momentos, por dificuldades e por aflições. A Bíblia nunca omitiu. Só que a Bíblia sempre revelou que o fiel recebe a vitória do Senhor. Nós temos que nos preparar, queridos, nesses momentos que estamos vivendo, para um único objetivo: alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo o que você fizer nessa vida não tem sentido se não for alcançar o reino dos céus. Não faz sentido ser cristão, especialmente ser um adventista do sétimo dia, com os princípios bíblicos, se não for para o céu. Eu citei um texto ontem e volto a repetir hoje, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo, quando fala desse preparo para o encontro com Jesus, ele sempre cita um atleta. E lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele cita um atleta para ganhar os seus trunfos. 9:25. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Não pense que nós vamos para o céu vivendo como estamos vivendo. Não pense. Se a nossa vida não for mudada e transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós não alcançaremos a vida eterna. E eu vou dizer uma coisa para vocês: infelizmente, não tem um outro meio de nos prepararmos para o céu, a não ser pelo cadinho de Deus, pelo fogo purificador. Nós estamos vivendo num mundo, e esse próprio mundo, ele é uma experiência para alcançarmos o céu e a vida eterna. Cada situação, cada prova, cada dificuldade é um meio de Deus para alcançarmos a vida eterna. Percebe? Esse é o caminho que nós temos que passar. Mas a Bíblia diz: olha, eu vou estar com você. Às vezes você vai renunciar ao que você gosta para trocar por aquilo que é bom, mas vai valer a pena.
E por último, finalzinho do verso: juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Primeiro, nós passamos pelas provas e dificuldades da vida, porque colhemos os frutos de nossas decisões. Nós somos responsáveis pela vida que levamos. O que você faz hoje coopera para o que você vai ser amanhã. As suas decisões hoje vai ser a realidade do dia de amanhã, do mês que vem, do ano que vem. Se para o bem ou para o mal, vai ser a sua decisão hoje. Agora lembre-se de uma coisa: Deus é fiel, e Ele não permite que você seja tentado ou passe por uma prova que você não possa suportar. Eu não sei a dor que você está passando, eu não sei o problema que você está enfrentando. Ontem fizemos uma oração aqui, uma irmã se aproximou de mim, eu não a conheço. Ela disse: pastor, eu estou fazendo um tratamento de quimioterapia, estou com câncer. Eu disse: minha irmã, esse seu problema é grave para nós seres humanos, mas sabe de uma coisa? Para Deus ele não é nada. Se Deus quiser curar a senhora agora, Ele vai curar. Só que a senhora não tem que estar com a sua mente voltada para a cura, mas para aquilo que Deus quer da sua vida. Se Deus quiser curá-la, Ele vai curar, e louvado seja o nome do Senhor. Mas se Deus quiser que a senhora descanse em paz para viver a vida eterna, louvado seja o Senhor. Ela disse: pastor, o meu coração está exatamente nisso. Não importa o que aconteça na minha vida, eu sei que Deus é bom comigo. Eu tive uma experiência dessa com uma pessoa no hospital. Fui convidado pela família para visitar uma pessoa que estava num leito no hospital em fase terminal de câncer. 2 filhinhas pequenas, 29 anos de idade, deitada numa cama de hospital, esperando o dia da morte. E eu fui visitá-la. E eu fui visitá-la e pensando: meu Deus, o que eu vou dizer para uma pessoa nessa situação? Que tipo de esperança eu posso colocar no coração dela? E quando eu fui chegando na porta, tinha um som melodioso, me chamou a atenção. E eu até pensei: tem alguém visitando a irmã e já dando uma injeção de ânimo nela, né? Alguém cantava: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu entrei no quarto arrepiado, e quando eu entrei não tinha ninguém. Sabe quem estava cantando? Uma jovem de 29 anos, que sabia que em pouco tempo deixaria suas 2 filhinhas pequenas e o seu esposo. Eu já não tinha o que falar mais nada. Uma pessoa que estava vendo a morte, mas ama a mensagem da cruz. E não importa o que aconteça, ela vai proclamá-la até o fim. Eu saí dali revigorado. Foi a visita que eu saí dali com força, com ânimo, com disposição. E eu fiquei pensando: meu Deus, como é que uma pessoa vivendo uma situação dessa podia estar chorando, maldizendo a Deus, mas uma pessoa dessa está louvando o Senhor próximo da morte? Esperança, queridos, confiança. Lembra Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Lembra Jesus? Eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você precisa crer nisso. Isso é verdade. Isso não é história para convencer você que está vivendo um mundo de miséria, de dor, de sofrimento. Não, isso é palavra de Deus, daquele que não falha, daquele que não erra, daquele que te ama, que quer só o melhor para você, daquele que viu o seu filho pendurado numa cruz do Calvário e poderia fazer assim com a raça humana pecadora e recriar tudo novo. Mas Ele diz: eu te amo demais para ver você não ter a chance de uma vida eterna. Eu te amo demais para ver a sua vida acabar e não ter uma outra chance. Por isso eu morro, para que você possa ter vida.
Queridos, Deus provê o livramento. É Ele que permite a aprovação, mas é Ele também que já permite, já manda imediatamente o livramento. Primeiro, a sua dor não é insuportável, você pode suportá-la. Você colheu talvez ao longo da sua vida. No entanto, você pode suportar, e além de suportar, Deus já proveu o livramento. Ele te ajuda a se levantar, a sorrir e a viver. E eu quero ler apenas mais 2 versos rapidinho, 2 ou 3, para terminar, para você ver o que Deus faz na minha vida e na sua vida. Aqui no Salmo 29, verso 9. Deixa eu ver aqui. Salmo 9, verso 9, não é o 29, é o Salmo 9, verso 9. Olha que coisa linda que diz esse verso. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, amém? Refúgio nas horas de tribulação. É refúgio, você pode se refugiar nele. Você pode se esconder no Senhor. Salmo 27, 5, diz assim a palavra de Deus: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. E por fim, fique com esse último verso, Apocalipse capítulo 3, e o verso 10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém? Queridos, saiba de uma coisa: cada situação que você vive te prepara para suportar uma mais forte. Esta é a notícia de hoje. Se você está passando por um drama, escute, Deus está te preparando, porque dramas maiores virão. Eu não estou falando do seu dia a dia, do seu dia corriqueiro. Eu estou falando quando nós temos que enfrentar a maior prova da nossa vida, para mostrar para o mundo de que lado estamos, para irmos para o céu com Jesus. Quando todas as coisas forem definidas nesse mundo, e você for obrigado a adorar a criatura em lugar do Criador, não vai existir prova pior do que essa. Cada momento da sua vida é uma oportunidade que você tem para saber em quem você crê, para saber aonde está o seu coração, a sua mente. Queridos, fuja das coisas desse mundo, aprenda a amar mais as coisas espirituais. Eu sei que você não deveria ouvir o que eu vou falar agora, mas olhe para esta igreja, olhe ao seu redor, dê uma olhadinha, olhe para trás, olhe para aquela galeria. O que você vê? O que você vê? Não vê nada? Eu vejo muitas pessoas que fizeram escolhas. Vocês fizeram a escolha certa. Vocês estão aqui adorando a Deus, que deve ser o primeiro e o último na sua vida. Mas muitos fizeram outra escolha. Vão ver outro programa, fazer outra coisa, tomar outra direção. Se preparar para a volta de Jesus não é fazer o que queremos, viver como queremos viver, agir como devemos agir, comer o que devemos comer, vestir o que devemos vestir, queremos vestir, ir aonde queremos ir. Não. Se preparar para a volta de Jesus é fazer aquilo que Deus manda fazer. E quando fazer, fazê-lo com alegria. É o nosso Deus, o nosso Salvador. Nós estamos salvos em Jesus. Nós temos toda a possibilidade de entrar no céu. Vai depender apenas das nossas escolhas, da nossa decisão de estar com Jesus, porque salvo nós já estamos, amém? Ele morreu na cruz, e o sacrifício dele é completo e perfeito. Ele nos salvou, você está salvo. Querendo ou não, você está salvo. Agora, desfrutar dessa salvação é uma decisão sua. Renunciar o próprio eu, a vida que você vive, para aceitar a vida do Senhor Jesus, a vida descrita neste livro sagrado. A decisão é sua.
eu vivi muitas provas na minha vida. E eu cheguei a reclamar com Deus um dia. Deus, não tem uma outra pessoa para o Senhor dividir tanta dificuldade, não? Tem que ser tudo sobre a minha pessoa? Eu passei provas e provas e provas e provas. Talvez no retiro eu conto algumas delas, porque são muitas provas e dificuldades. De às vezes chegar no momento em que eu não sabia o que dar para minha esposa comer, porque estava numa situação bem crítica. E Deus foi suprindo todas elas. A minha maior prova foi um problema de coluna. Você já teve problema de coluna? Ou alguém tem problema de coluna? Se você quer desejar o mal para alguém, deseja que ele tenha problema de coluna. Desejou toda a miséria da vida para uma pessoa, não é? Foi o início das minhas muitas provas. Eu tive um problema de coluna que eu fiquei 6 meses sem andar. Uma hérnia, a terceira vértebra que atingiu inferior, que atingiu o ciático e empurrou o ciático e paralisou essa parte do corpo. Foi tão grande a hérnia que ela paralisou essa parte do corpo. Eu não me mexia essa parte. E eu pensei que eu nunca mais ia poder andar na minha vida, porque isso foi em 1987. E eu disse, nunca mais vou andar, porque naquele tempo a cirurgia de coluna era 10 cirurgias, 9 na cadeira de rodas e uma saia andando, né? Não havia tomografia computadorizada, onde o médico sabia aonde cortar, exceto lá em São Paulo e grandes centros, mas aonde eu morava não tinha. O médico queria me operar, mas eu não queria operar. E eu fiquei 6 meses sem andar. Nesse período, quando eu tive o problema da coluna, descobrindo que a minha esposa estava grávida. Eu com problema de coluna, a esposa grávida. E o médico disse assim, olha, se você voltar a andar um dia, se recuperar de novo, você nunca mais vai poder levantar um bujão, uma botija de 13 quilos. E eu fiquei pensando comigo, já pensou que homem danado é esse, né? Acaba o gás em casa, meu amor, é contigo porque eu não aguento levantar a botija de gás, sei que tem que trocar lá. Aí nasce meu filho, como é que eu vou fazer? Eu não posso correr com ele, não vou poder brincar com meu filho por causa do problema de coluna? E ali eu comecei a brigar com Deus. Mas sabe que Deus estava iniciando uma obra no meu coração. Como vocês sabem, eu sou adventista desde criança. Minha mãe se converteu, eu era pequeno. Eu tive meu primeiro cargo na igreja adventista aos 13 anos de idade. Eu fui secretário missionário da igreja. Eu cheguei a ser ancião da igreja com 19 anos de idade. Com 19 anos, quase 20 anos, eu fui ordenado ancião desta igreja. Mas sabe de uma coisa? Com todo o meu envolvimento na igreja, eu nunca tive um compromisso com Deus. Não se engane, se você pensa que está dentro da igreja e está salvo, você está se enganando. Estar dentro da igreja não quer dizer que você está salvo. Você tem que ter um compromisso com Deus, com a obra de Deus, com a salvação que Deus oferece às pessoas. Você tem que se tornar um instrumento de Deus. E Deus estava trabalhando na minha vida, porque lá na infância, na escola adventista, fizeram uma pesquisa, eu estava no primeiro ano, e perguntaram, o que você quer ser? E eu vi o pastor da igreja pregando, o pastor Emilson Reis, primeiro distrito dele. Eu vi ele pregando, ele pregava com tanto gosto, com tanta graça, sabe? Eu ficava empolgado com aquilo e eu coloquei no papel, eu quero ser pastor. Eu nem sabia o que é ser pastor. Mas os caminhos que eu estava andando não dava para ser um pastor. Então Deus me trouxe de volta. E esse problema de coluna foi duro, foi difícil. Eu perdi tudo que tinha, gastei tudo para me curar. Fiquei quase sem nada. Às vezes o que eu comia era as dorcas que me levavam em casa, uma cesta básica. Você não sabe o que é você não ter nada para dar para a sua família. Meu filho nasceu, eu estava desempregado. Eu fiquei 2 anos desempregado. Um dia eu disse para minha esposa assim, eu vou sair, vou arrumar um emprego qualquer para trabalhar. Sabe o que eu fazia no passado? Eu trabalhava com reforma de carro velho, lanternagem e pintura. Vou arrumar um emprego aqui, vou arrumar um dinheiro para a gente viver. E fui numa oficininha pequena. E naquela oficina pequena, eu peguei um serviço. Era para reformar a cabine de um caminhão, um Mercedes-Benz.
E o dono da oficina, um senhor moreno bem alto, bem grandão assim, ele disse para mim: eu tenho essa cabine, é a única coisa que eu tenho para oferecer. E eu disse: eu pego, não importa, mas só tem um problema: eu não posso trabalhar de pé e nem sentado, eu só posso trabalhar deitado. Ele disse: mas peraí, como é que você vai reformar uma cabine de caminhão deitado? Se vocês colocam 2 cavaletes, eu deito, vocês põem essa cabine em cima de mim e eu me viro. Quando eu terminar esse lado, vocês vão virando, eu vou fazendo o serviço. E quando eu ia soldar uma parte podre, imagina um camarada sem mobilidade, né? Não pode desviar. E quem já soldou aqui sabe o que eu vou falar: solda de oxigênio com carburito. Alguém já soldou com carburito aqui ou não? Ah lá, nosso cameraman lá que conhece o carburito, né? Carburito é assim: você coloca umas pedras brancas dentro de uma botija e dá pressão nela. Quando dá pressão, você regula com oxigênio e começa a soldar. Quando começa a acabar a pressão do carbureto, ela começa a explodir, soltar faísca para todo lado. Você tem que correr lá e dar pressão de novo. E quando aquele estava acabando, meu irmão, aquele explodia e vinha faíscas em cima de mim, eu não conseguia me mexer para desviar. Eu chegava em casa com a camisa toda furada assim, o corpo todo queimado, tem várias marcas de queimadinho daquilo aqui, para mostrar que Deus foi superior na minha vida. Eu trabalhei 15 dias na cabine daquele caminhão. Terminei o serviço, chamei o dono da oficina, ele rodeou aquele caminhão e disse: puxa vida, você fez um serviço bem feito. Eu nunca vi alguém trabalhar deitado e fazer um serviço desse. E eu disse assim: aqui é o seguinte, eu estou há muito tempo sem trabalhar, já tem mais de ano, estou aqui com problema de coluna, Deus sabe que eu preciso desse dinheiro, é por isso que eu fiz bem feito, Deus me ajudou a fazer. Ok, vem amanhã cedo que eu vou entregar essa cabine hoje, amanhã eu te pago. Fui para minha casa, cheguei para minha esposa e disse: amanhã nós temos dinheiro. Faça aquela listinha aí de supermercado, nós vamos no mercado amanhã. Você já mandou sua esposa fazer uma lista de mercado? Sabe o que acontece quando você manda fazer? Ela faz. Eu falei para minha esposa assim: coloca aí também aquele sapatinho que você viu numa vitrine, não pôde comprar, aquela blusinha, há mais de um ano sem comprar nada para minha esposa. Queridos, não há nada que mulher goste mais do que comprar sapato. É ou não é verdade? Você quer ver a sua esposa feliz? Vá no shopping, senta num lugarzinho e fala: minha vida, vá procurar o seu sapatinho. Ela aparece com 2, 3. E se ela comprar uma blusa, você não vai escapar do sapato. Se ela compra a blusa azul, ela tem que comprar um sapato para combinar, não tem jeito, não é? Minha esposa fez a lista animada. No outro dia cedo eu falei assim: eu vou lá receber o dinheiro, fica preparadinho que eu já volto e nós vamos fazer a compra. E eu fui lá, e quando eu fui chegando na oficina, 8 da manhã, estava fechada a oficina. Eu falei: puxa, o pessoal recebe um dinheirinho, já cai na cachaça e esquece do serviço, né? E eu fui chegando, tudo quieto, ouvi do lado, não estava a cabine de caminhão. Bom, pelo menos a cabine ele entregou. E quando eu fui chegando, aquela oficina de madeira, umas frestas, eu coloquei o meu olho ali naquela fresta e não tinha uma ferramenta. Naquela noite, aquele homem juntou tudo o que tinha, botou em cima de um caminhão e sumiu nesse mundo de Deus. Eu fiz naquela manhã a oração mais tola que um ser humano pode fazer para Deus. Eu fiquei olhando para aquilo e disse: não, Deus, o Senhor não deixou isso acontecer. O Senhor viu a minha luta, o Senhor viu a minha dificuldade para trabalhar, para ganhar um dinheirinho, para dar um pouco de dignidade. E o Senhor permite que esse homem vá embora assim? O Senhor tem que fazer alguma coisa para me defender agora, para vingar. O Senhor sabe onde esse homem está, pega esse caminhão dele, empurra num buraco abaixo, faz alguma coisa, mas não deixa ele sair impune dessa. Claro que Deus não quer fazer isso, não é, queridos? Deus não quer fazer. Eu fiquei perguntando para Deus muitas vezes: por que eu passei por tantas provas? Essa é só uma, tá bom? Tem muitas provas. Tem um editor da CPB que já me procurou umas 3 vezes: escreve a sua história para a gente publicar o seu livro. É muita história do poder de Deus. Sabe o que Deus estava fazendo comigo? Me preparando para falar para você hoje: ei, confia em Deus, Ele pode tirar você da vida que você está vivendo. Ei, compensa ser fiel a Deus em todos os aspectos, porque você vai ser feliz. Deus tem um plano lindo para você, e Deus só não cumpriu ainda porque você não conseguiu enxergar esse plano de Deus naquilo que Ele faz para você hoje. Deus te ama, Ele não quer o seu mal.
Ele quer que você seja uma pessoa feliz nessa terra, que mostre quem é Deus, que represente o Senhor, que quando falar de Deus, não fale que Ele é um Deus poderoso porque você leu em algum lugar. Você vai falar que Deus é poderoso porque Ele mexeu na sua vida, Ele mudou o seu viver. Queridos, eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei o que sente o seu coração, qual é o drama que você está vivendo. Eu só sei de uma coisa: se você tomar uma decisão de se colocar ao lado de Deus, não importa a sua vida, o Senhor vai mudá-la. Nesta noite eu quero fazer um apelo ao seu coração. Eu não quero fazer um apelo para você vir aqui à frente e receber uma bênção para que Deus cure, para que Deus mude a sorte da sua vida, que tire uma situação daqui e outra lá. Não, não. Eu quero fazer um apelo para o seu coração, para você entregar a sua vida a Jesus, como você não entregou ainda, sem reservas. Aprender a fazer o que é certo porque é certo, e deixar de fazer o que é errado porque é errado. A fazer aquilo que agrada o Senhor porque é o seu Deus, e deixar de fazer aquilo que não agrada o Senhor porque isso desagrada o seu Deus. A viver a verdade, os princípios da palavra do Senhor. Tem alguém ousado nesta noite que queria dizer para Deus: eu quero hoje me colocar ao lado de Deus, e não importa o que acontecer, o que o Senhor fizer, para mim será a melhor coisa deste mundo. Não importa se eu vou chorar, se eu vou sorrir, eu confiarei no meu Senhor. Quero entregar o meu coração sem reservas a Ele nesse momento. Tem alguém que tem essa coragem de fazer isso nesta noite? Tem alguém? Lá atrás tem um. Se esse é o seu desejo, eu quero pedir que você se coloque de pé. Mas antes, espera um pouquinho. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Deus age. Deus age. Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. Ele age. E se você tomar a decisão do lado dele, dizer: Senhor, a minha vida agora é Tua, opera em mim segundo o Seu querer e a Sua boa vontade. E Ele vai agir. Talvez vai passar por um caminhozinho que você não goste, mas saiba, o Senhor está com você. Jesus disse: eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. Você vai sair do outro lado feliz, vitorioso. Então, se você quer realmente confiar nesse Senhor, quer acreditar que Ele vai mudar a sua vida, eu queria que você se colocasse de pé, que eu vou orar por você nesse momento. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nesta semana, muitos de vocês vão receber a visita do Senhor em cumprimento a esta oração. E quando você perceber isso, não chore pelos cantos, cante, louve, adore e aceite com alegria, porque o Senhor está mudando a sua vida. É o começo da sua vitória para a vida eterna. Senhor Deus e nosso amado Pai, nós Te louvamos porque neste momento acabamos de estudar a Tua palavra. Nós entendemos, ó Deus, que somos pecadores e maus, e os nossos pecados nos impedem de estar mais perto do Senhor. Mas a Tua palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, nós teremos a purificação de todos eles em Jesus Cristo. Por isso, nesse momento eu imploro: apaga todas as nossas transgressões, para que esta oração ela ascenda diante do Senhor e chegue ao trono da Tua graça qual cheiro suave. E o Senhor, através do sangue precioso de Jesus, venha ao nosso socorro para nos abençoar. Nós sabemos agora, Deus, pela Tua palavra, que nós colhemos os frutos daquilo que plantamos, que o Senhor é fiel. O Senhor não permite uma carga além do que nós possamos suportar. O Senhor provê livramento para as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas lutas. Por isso, Paizinho amado, acabamos de tomar uma decisão aqui. Nós queremos uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida purificada, uma vida santa no Senhor. Nós não sabemos como isso acontece, como é possível isso, mas nós cremos no Senhor. Nós acreditamos que o Senhor pode fazer essa mudança em nosso viver. Por isso eu imploro a Deus: desça nesse momento aqui e batiza-nos com o Teu Espírito Santo, que ao sairmos daqui possamos sair cheios do poder, cheios da Tua graça, que ao vir as provas dessa semana, que ao vir os caminhos pelos quais o Senhor nos permitirá atravessar, nós possamos ter uma visão muito clara de que o nosso Redentor está vivo e está ao nosso lado, e poderemos vencer em nome do Senhor dos Exércitos. E ao sair do outro lado,
possamos dizer alegremente, com confiança: eu sei em quem eu creio. Abençoe, ó Deus, esta igreja, os seus membros, o seu pastor, o pastor Vitor, a sua esposa, a sua filhinha. Abençoe este campo na pessoa do pastor Eliezer, presidente, toda a sua equipe. Que este campo como um todo passe por uma reforma, por uma transformação, por uma renovação espiritual. Que esse povo seja forte espiritualmente, para apressar a volta de Jesus e levar aos pés do Senhor milhares dos teus filhos que moram nesse estado, que precisam da salvação efetuada por Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor está ouvindo esta oração. Muito obrigado, ó Deus, porque nós vamos ver pela nossa vida prática nesta semana a resposta a esta oração. Eu tenho certeza que o Senhor vai responder esta oração, porque a minha oração, esta oração é feita em um nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos, pastor Nelson, por isso.